Pronto, já estamos aqui ao vivo. Muito feliz por esse encontro maravilhoso. Mais um programa Fio da Meada, essa série de lives que a Luz e Lápis vem desenvolvendo desde o mês de julho, para enfrentarmos juntos essa pandemia, criando um espaço de bate-papo, de diálogo, de troca de informações, trocas de experiências. E hoje a gente recebe uma pessoa imensamente especial para a Luz e Lápis, essa especialista brincante, tão adorada, que já desenvolveu uma série de atividades com a gente. É realmente alguém que a gente valida muito o saber, a competência e o fazer brincante, que é a Aline Lima. Aline, seja muito bem-vinda ao programa Fio da Meada da Luz e Lápis. É muito bom ter você hoje com esse tema tão incrível, que é a criança e a cultura popular brasileira, uma proposta brincante. Ninguém melhor do que você para contar para a gente sobre esse tema, sobre suas experiências e vivências. Então, seja muito bem-vinda, muito feliz de você estar aqui. E começa já a nossa live contando para as pessoas quem é a Aline Lima, como que foi esse seu percurso profissional e esse encontro com foco na cultura popular brasileira, para você poder hoje desenvolver os trabalhos que você desenvolve. Conta para a gente um pouco desse seu percurso profissional. Olá, pessoal. Nossa, que alegria estar aqui com você, Isabela, da Luz e Lápis, essa ONG que eu trago assim no coração. Nossa, muito incrível. Um beijo para todas vocês da Luz e Lápis. Bom, acho que começar a falar, né, da minha infância, uma infância que foi muito de brincar, né? Eu tenho mais 5 irmãs, né? E um irmão, então a gente sempre brincou muito. Tem uma coisa que a minha mãe deixava a gente fazer, era brincar. Deixava a gente brincar e ela ia fazer as coisas dela. Então, era um mundo ali que se criava, que recriava e a gente brincava com as crianças na rua, né? Eu sempre morei em casas, né? E tinha quintal. Eu sempre morei na periferia de São Paulo, região do Embu-Mirim. Então a gente sempre brincou muito. Mais tarde, na adolescência, esse brincar ele mudou um pouco, mas continuou muito presente. Ele passou a ser um brincar de corpo, através das danças, né? Através de cantar, através dos esportes. E chegando na vida adulta, eu me deparo com uma linda ciranda na praia e falei, meu Deus, o que é isso, né? Já tem alguns bons anos isso. Tem aí lá uns 22 anos já isso. E aí eu me encantei por aquilo que eu estava vendo. O que é isso, né? Uma ciranda na praia. Eu voltei para São Paulo com aquilo na minha cabeça, né? O que foi aquilo? Voltei com aquilo na minha cabeça e fui atrás para conhecer, para saber o que era, né? Daí eu entrei em contato com alguns lugares em São Paulo mesmo que tinha o contato com as danças populares. Estudei em alguns deles, um deles é o Instituto Brincante. É um lugar que eu tive a oportunidade de conhecer muitas das manifestações populares sem sair de São Paulo, através de mestres mesmos que vieram para cá, mestres, e através daí eu comecei a olhar para o meu entorno, o que tem aqui perto, né? E eu fui para a Casa de Cultura em Boi-mirim, né? Além da associação, da ONG Bloco do Beco, que também é aqui perto. Na verdade, Aline, eu conheço você por conta do seu trabalho do Bloco do Beco. Eu te conheço há tanto tempo, na época que eu trabalhei na Fundação Julita, eu já ouvia falar desse trabalho, muito bacana. Exatamente, e foi no Bloco do Beco que eu comecei, de fato, a
tocar e dançar. E eu comecei com maracatu, através de um mestre que veio de Pernambuco, começou a morar aqui e começou a dar as oficinas no Bloco do Beco. E daí a gente fez um grupo e foi o grupo que começou a história do maracatu aqui na nossa região. Isso em 2003, 2004, por aí. Aí na Casa de Cultura M. Boimirim, né, tem muitas manifestações populares lá, e aí eu conheci muitas coisas e estou lá até hoje trabalhando com as danças populares brasileiras e as cantigas, as brincadeiras, com o grupo de idosos. Ai, que delícia! Sim, mas até chegar nesse grupo de idosos, teve aí um monte de outras fases, né? O grupo de jovens, trabalhos com crianças, e representar o brincante trabalhando em SESCs, aqui em São Paulo e fora de São Paulo também, levando o brincar do brincante, né? E esse olhar para a cultura popular, que é de integrar as pessoas, gerações, e de fazer junto. Eu, depois de que eu estava mergulhada nesse universo, que eu fui saber, que me despertou para saber da minha família. Olha só. Daí eu fui saber como que era os fazeres dos meus avós, dos meus bisavós, né? E meu pai me conta que o vô dele tocava na Folia de Reis. Era mineiro, né? A família do meu pai é de Minas. Né? Tocava na Folia de Reis, tocava as violas, né? E tinha tias que dançavam. Meu pai fala que quando ele me vê com a saia de chita, ele lembra das tias dele, que dançavam, rodavam e cantavam um verso, né? Que é um brinquedo que eu pratico, né? E que elas, né, na família, fazia muito isso. E porque isso foi esquecido, né? Isso na família não foi passado adiante. Entendo também que isso acontece com muitas das famílias, né? Elas têm um lugar que acontece ali, por exemplo, no interior de São Paulo, em Minas, numa cidade. Mas quando vem para a capital, né? Veio para São Paulo, as coisas se perdem um pouco. Foi assim que aconteceu na minha família. Mas a minha veia me trouxe de volta, me puxou de volta para isso, para eu olhar para isso. Eu penso, olha, aí tem alguma coisa, né? O que isso está querendo me mostrar? Daí, mais tarde, eu vejo que, sim, realmente, brincante pode ser uma profissão. Isso foi uma mestra minha que falou e eu acreditei. Que bom que você acreditou. Eu acreditei, não é uma coisa muito fácil, eu penso que somos formiguinhas, né? Somos formiguinhas aí, né? Para tentar um novo olhar para a educação, para estar na sociedade, para estar no mundo, na vida. E me vem assim uma riqueza que foi um convite para desenvolver um trabalho com as crianças da Luz e Lápis, né? Depois na sequência, que foi uma maravilha assim na minha vida. Eu lembro de sair do trabalho com o coração assim tão cheio de gratidão. Te juro, teve um dia que eu parei naquele parque, sentei no banco e fiquei um tempão ali agradecendo. Ai, que linda! Gente, tava um pôr do sol lindo, tava um dia tão bonito e tinha sido tão legal. E aí eu ia embora sorrindo, assim, de fazer os trabalhos com as crianças, né? E no último dia de aula, como aquelas crianças choraram e eu chorei. Foi uma coisa meio louca, assim, né? Todo mundo, não vai, não vai, eu tenho que ir, né? E foi, assim,
o que que aconteceu ali para que isso acontecesse, né? O que foi feito, o que foi realizado, que aquelas crianças talvez nem consigam falar, né? Mas que aconteceu e que eles queriam que acontecesse mais, né? Sim. Eu lembro de uma festa que teve que acabou, não tinha som. Aconteceu alguma coisa com as caixas de som. E o que que foi a festa, então? A gente cantou. Nós mesmos, Verdade, né? verdade. As crianças cantaram e cantaram com tanta vontade, porque elas sabiam aquelas músicas, elas estavam sendo validadas ali cantando, todo mundo vendo, né? E foi muito lindo ver Ai, esse que delícia de movimento. lembrança, nossa, Aline. E faz tanto tempo isso, e eu acho que uma coisa que é bacana, que eu acho que é importante, inclusive, falar, né, que você já falou do seu trabalho com os idosos, com jovens, com crianças, mas você também tem um trabalho lindo na formação de formadores. Você Sim, poder contar dessa sua experiência, poder aguçar nos educadores esse olhar com relação a essa variedade de riqueza que a gente tem no nosso povo brasileiro, das questões ligadas à música, a ritmo, à história, porque o nosso povo ele é rico demais. Eu sou de Salvador, e você começou a falar da Folia de Reis, e eu voltei também no tempo, porque no interior da Bahia isso é muito forte, né? sim. Em janeiro desse ano eu tive essa experiência de poder atuação da festa do Terno de Reis, e foi lindo, foi de arrepiar. Você foi contando e a imagem foi de novo surgindo na minha cabeça. Então, esse é o nosso Brasil, né? Um Brasil de uma cultura muito rica, e a gente precisa trabalhar isso realmente com as crianças, e para trabalhar no contexto escolar, é preciso sensibilizar os educadores para esse conteúdo, que é um conteúdo muito rico, né? E aí eu queria aproveitar para já compartilhar com você que a gente continua dando continuidade, né? Continua dando continuidade, é ótimo. A gente continua com o trabalho que você plantou na Luz e Lápis. E hoje a gente tem um projeto institucional chamado Catavento, que basicamente ele tem como objetivo trabalhar com essa riqueza, né, que é tão diverso no nosso país com relação à música, a ritmos, enfim, e começando pela história de vida de cada criança, resgatando as vivências familiares de cada criança, para que faça cada vez mais sentido. E aí eu queria aproveitar, Aline, nessa pegada da formação de educadores, tem diferença entre trabalhar datas comemorativas, como, por exemplo, o Dia do Folclore, e trabalhar a cultura popular brasileira? É diferente, ou se eu já faço o Dia do Folclore, automaticamente eu já estou trabalhando com a cultura popular brasileira e tudo bem, estou ótima? O folclore ele está dentro da cultura popular brasileira, né? Nas suas histórias, nas suas crenças, nas fábulas, né? Nos contos. O folclore está dentro. Uhum. Aí quando você me fala isso, eu imagino que seria assim: faço festa e ponho o Bumba Meu Boi para brincar? É isso? Faço festa e coloco as crianças para Não, na dançar verdade, sabe o alguma que eu estou te música? perguntando? Precisa chegar o dia do folclore para trabalhar isso? Ou isso é todo dia, tem que ser visceral? Sim. Olha, você pode trabalhar o dia que você quiser, né, esse tema. Eu acho que, ele é tão rico, que através das manifestações populares você pode trabalhar o teatro,
você pode trabalhar a música, você pode trabalhar a dança, você pode trabalhar a construção de versos, você pode trabalhar construção de brinquedos e de adereços. Você pode usar, você pode trabalhar com o tema cultura popular brasileira o ano inteiro. Sim. Não necessariamente apenas no dia do folclore. No dia do folclore é o que as instituições colocaram como sendo um dia para olhar para isso, né? Assim, digamos, né? Mas aí acaba reduzindo demais, né? Algo que é tão grandioso e tão amplo. Exatamente. É isso. Eu acho que a cultura popular brasileira, ela merece um espaço maior, ela merece um lugar dentro desse conhecimento, né, escolar, que não se reduza ao dia do folclore, né? Que também é importante que ele existe ali a história, os contos do povo, o porquê daquilo, né? E que não é desmerecendo, não, mas o tema cultura popular ele é mais amplo. Uhum. E é importante que se olhe para isso. Não é estanque, não é parado, está sempre em movimento, né? Ele conta como é que as pessoas se lidam com o seu ambiente, com os mais velhos. É um conjunto ali de sabedoria que para mim é tão grande que não dá para olhar só num dia. No dia do folclore você vai falar de cultura popular. Não, mas ok, se só tem aquilo, se o cronograma não permite, mas que tem muito isso também, né? Tem instituições que têm uma grade fechada, que os professores eles não podem trabalhar, mediar outras coisas, né? Mas eu penso que se puder trabalhar a cultura popular brasileira o ano inteiro, nossa, como serão esses estudantes, né? Como Sim. eles vão olhar para questões como racismo, por exemplo, diferença social, né? Que são assuntos que precisam tanto de atenção. Como que eles vão lidar com bullying? Perfeito, isso aí. Né? Acho que a partir do momento que a cultura popular entra na escola, ela entra trazendo um ampliar de olhar, ela amplia a visão de identidade. Isso, sim. Entender que aqui no Brasil foi o lugar que aconteceu o boom da miscigenação, e é por isso que muitas coisas estão como estão. Tem algo que aconteceu aqui que não aconteceu em nenhum outro lugar. E que a gente traz cravado aqui, principalmente quem ainda tem as suas famílias mais no interior, mais em zonas afastadas, em zonas de mais rural ou periféricas, né, que moram mais na periferia das cidades, pessoas que ainda cultivam as reuniões de família, porque essas coisas são passadas, né, de boca. Família, e vai de família, né? De boca em boca. Tem algo que é muito da história oral, né? Que é contada pela avó, que ouviu da bisavó. E a escola de educação infantil, eu penso que, inclusive, na base curricular nacional comum, traz muito forte disso ser realmente um conteúdo que tenha vida na educação infantil, para que a identidade do povo brasileiro seja realmente validado
e que faça sentido para as crianças, né? Seja de uma maneira natural parte daquele conteúdo. E aí eu queria já engatar e retomando uma coisa que você tinha falado antes. Você começou a falar da ciranda, do seu apaixonamento por uma ciranda que você viu. De que ciranda você está falando, Aline? Nós, da Luz Lápis, já vivemos essa experiência com você. Mas para quem nos escuta, que ciranda é essa que você está falando? O que é ser um cirandeiro? Olha, essa ciranda, ela aconteceu com um monte de gente que eu nem conheço, mas era um grupo que queria tanto estar junto e a música se deu ali. Cantamos músicas de ciranda, né? No Brasil a gente tem algumas pessoas, né, que são ícones da ciranda, né? A gente pode olhar para o Baracho, a gente pode olhar para a Lia de Itamaracá, e são 2 ícones, assim, que eu Sim, trago, que tem muitas cirandas. E na ocasião, a gente cantou as mais famosas, né. Só o fato da gente estar ali junto, todo mundo cantando, foi tão lindo, sabe, na areia, na praia. Então a gente cantou a música que que eu acho que vocês conhecem, que é aquela do cirandeiro. O o cirandeiro, 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 a pedra do seu anel brilha é mais do mais que o do que isso. sol. Ai, que Nossa, delícia! sabe, então, foi um jogo ali, uma brincadeira que os corpos ali se deram, né, cada hora com um movimento diferente, mas sempre na onda da ciranda, né. E, então, eu vivenciei isso e isso me chamou muita atenção, né, para o movimento que a cultura me trazia naquela hora. E e aí eu não parei mais. Hoje eu desenvolvo com um grupo de idosos muitas cirandas, né. Depois eu posso até cantar uma para vocês, que é do grupo de idosos, assim, que eu estou trabalhando. Quando a gente olha para a ciranda e a gente pode fazer aí uma ponte para as brincadeiras das crianças, né, que é um que é uma imitação, digamos assim, de uma ciranda, né, que as crianças brincam de roda, né, a gente tem Sim, as brincadeiras de roda e a gente tem as cantigas, que tem seus versos também, e que a criança que brinca com ciranda e que tem versos, olha só como é que está trabalhando, eh, o saber dessa criança, né, ela está desenvolvendo o ritmo, ela está desenvolvendo o sistema de trabalho de grupo, né, e vivenciando isso que eu vivenciei na praia, né, de estar junto com as pessoas, né, de brincar junto. E tem uma questão, né, de se falar que eu acho que é interessante, que é de falar da cultura da infância, né, da sim, aonde que a gente pode olhar ali um ponto de encontro, né, da cultura da infância com a cultura popular, né, e pensando em colocar a cultura popular nas escolas, né. Penso que a gente pode olhar por esse lado, o lado das cantigas, o lado do ambiente em que elas estão, né, porque a cultura popular ela se dá dependendo do ambiente, né, o ambiente ele uhum, precisa estar favorável, assim como para a criança, né, um ambiente favorável para ela desenvolver a cultura dela, que é o brincar, né, sim, um ambiente favorável. Eh aí nossa, agora eu lembro, assim, que na verdade o brincante, ele é aquele artista que tem na sua manifestação popular o seu brinquedo,
Então, a pessoa o cirandeiro, ele olha a ciranda como seu brinquedo. O brinquedo do adulto, né, dele é a Sim, ciranda. A ciranda é o seu brinquedo. Daí ele dá o nome de brincante, aí ele se torna um brincante, né? E a criança, ela tem a sua cultura no brincar, ela se desenvolve brincando, é brincando que ela se reconhece, reconhece o outro. Então eu olho pro ponto de encontro aí, nesses fazeres, nas músicas, nas cantigas e no ambiente, o ambiente favorável para que isso aconteça. perfeito. E a gente tem as parlendas também, né? Parlendas, histórias, as lendas, tudo isso faz parte dessas manifestações, né? Tão importantes da nossa cultura e que podem e devem fazer parte desse universo infantil, né? Eu lembro que lá na Luz e Lápis a gente construiu o boi, e o boi, ele vivia no dia a dia das crianças, né? Era uma loucura quando aquele boi chegava, né? Muito, muito bacana. Eu posso cantar uma musiquinha de boi? Pode, pode. Essa cantiga, eu vou trazer ela agora, porque você me falou, né, dessa passagem com as crianças brincando boi. E eu tenho uma foto disso e eu olho para ela, essa foto está no meu celular, até hoje. Eu olho para ela, eu sinto uma alegria de olhar para aquela foto. E depois de um tempo, eu não sei, não lembro exatamente que ano foi, mas eu fui trabalhar em uma instituição que acolhe crianças e aí ela me chamou para trabalhar para as festas juninas, né? Algo diferente. Lá vai eu com boi, né? Lá vai eu com boi. E para essa turminha, aí nasceu essa música que eu vou cantar. Tá bom? Deixa eu Tá. ver. Dá para ouvir bem, né? Dá para ouvir. Meu boi bonito, meu boi faceiro, vamos alegrar o mundo inteiro. Meu boi bonito, meu boi faceiro, vamos alegrar o mundo inteiro. Meu boi bonito, meu boi faceiro, vamos alegrar o mundo inteiro. Meu boi bonito, meu boi faceiro, vamos alegrar o mundo inteiro. Hoje é dia de festa com muito amor nessa casa querida de nosso Senhor. Então vamos brincar e tocar pandeiro, que esse boi é brasileiro. Então vamos brincar e tocar pandeiro, que esse boi é brasileiro. Meu boi bonito, meu boi faceiro, vamos alegrar o mundo inteiro. Meu boi bonito, meu boi faceiro, vamos alegrar o mundo inteiro. Ai, ai, foi tão Que legal brincar legal! com isso. Que linda, 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 linda. Olha só, quando eu levei esse boizinho para esse lugar, mas foi um encantamento, e eu fiz um trabalho com as crianças pequenas, né? Elas tinham ali 3 anos, as crianças de 7. Todas brincaram com o boi, todas construíram o boi. Então, não só foi levado para elas algo pronto, né? Houve uma brincadeira que aconteceu, uma história que foi contada, uma música que foi levada, né? Então, houve uma construção do conhecimento para que no dia da festa elas se sentissem apropriadas daquilo, né? Sim, E de verdade se divertissem. Elas estavam ali sendo parte, elas estavam ali como co-colaboradoras do evento que estava acontecendo, né?
Sim. Então, só com essa introdução do Bumba Meu Boi, que foi tão pequeno, porque foram o quê? Foram algumas semanas, né? Deu para construir esse vínculo e desenvolver uma música que nasceu lá. Essa musiquinha nasceu lá. E eu nunca mais tinha tocado assim, né? Eu mais tinha cantado do que tocado, né? Tocado mesmo, eu não tinha tocado, eu tinha cantado, né? Que as outras pessoas tocam, né? Quando você está mediando, quando eu estou mediando, às vezes é um pouco complicado tocar e Sim. cantar ao mesmo tempo. Então, as outras pessoas também, elas acabam segurando isso e fazendo também. A instituição é aqui no Jardim São Luís, se chama Casa Maria Antônia, Casa de Acolhimento Maria Antônia. É uma instituição espírita. Ai, bacana. Deve ter sido uma festa muito linda. O boi, eu acho que mexe com esse imaginário da criança, né? E esse mundo do faz de conta, da imaginação, a cultura popular brasileira tem muito o que trabalhar com isso na criançada, né? Tem muita riqueza. É muito maravilhoso, muito maravilhoso. E aí mexe com essas questões todas, né? De ritmo, de trabalho de grupo, do sentimento de pertencimento, porque você se engaja naquilo, aquilo faz parte de você, tudo passa a ter mais sentido. E aí já entra com a questão dos afetos, dos vínculos, muito bacana. Aline, a gente está quase chegando no nosso final. Eu queria duas coisinhas para a gente finalizar a nossa live. Uma, que você finalizasse falando assim, se você puder, em uma frase, por que é importante trabalhar a cultura popular brasileira com crianças? Uma frase, uau! Se for possível, né? Aí eu vou ficar aqui pensando na frase. Penso que para desenvolver um sentido de conhecimento da identidade do povo brasileiro. Não apenas para isso, porque esse conhecimento ele não é só para conhecer, não. É para desenvolver o sentido de comunidade, né? Para a gente trabalhar valores, para a gente saber de onde a gente vem, para a gente saber do nosso lugar de existência. Que aqui é diferente de lá. E por que as coisas estão como elas estão? A cultura popular brasileira pode te contar. É possível você descobrir. Ai, que lindo. Através do entendimento das culturas populares. Olha para a congada e começa a esmiuçar. Pega uma só para ir vendo. Vai chegar num lugar que você vai falar assim, opa, o que aconteceu aqui? Né? Uma frase, eu vou pegar emprestado uma frase do Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, eu coloquei aqui algumas referências, né, que para mim são muito importantes. Tem o Darcy Ribeiro, mas também tem o Gilberto Freire, né? Sim. Que fala muito sobre o povo brasileiro, que é o seguinte, a gente quer mudar a educação, a gente quer mudar muita coisa, então a gente tem que ser o Brasil que a gente quer. Sim, sim. Nossa, uau! Agora eu vou te pedir mais uma coisinha para a gente finalizar mesmo. Canta para a gente uma ciranda, canta e toca uma ciranda. Vamos de ciranda cirandeira. Essa ciranda é da Helena Flor, é uma senhora que escutou a gente cantando na Casa de Cultura, entrou e nunca mais saiu. Ela faz assim, ó. Esse é o ritmo, né? Cirandeira, cirandeira, venha pra cá. Venha
formar a roda cirandeira, vamos todos cirandar. Entra na roda morena, gira pra lá e pra cá. A ciranda é alegria, vamos todos cirandar. Ó cirandeira, 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 venha pra cá. Venha formar a roda cirandeira, vamos todos cirandar. Bate forte o coração, a alegria está no ar. Com esse som que contagia, vou cirandando até o sol raiar. Ó cirandeira, 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 vem pra cá. Venha formar a roda cirandeira, vamos todos cirandar. Maravilhosa! Adorei, adorei, adorei. Muito bom, muito Não sei bom. Se saiu bom assim o som, né? Muito bom. Tem Aline, muito obrigada pela sua presença, por nos brindar com esse assunto tão bacana, tão bonito, com sua presença, com sua leveza. Nossa, que delícia! Foi muito, muito, muito bom. Espero que tudo isso passe e a gente possa voltar a fazer nossas atividades presenciais juntas. Você e Luiz e Lápis, se Deus quiser. Olha, sou muito agradecida por esse evento aqui. Eu achei assim que foi muito rápido, tinha muita coisa ainda para acontecer. Mas o negócio foi muito rápido. Não deu nem para chacoalhar uma peneira, nem para chacoalhar mas não deu para fazer nada. Mostra rapidinho o que é isso aí. Olha, que som. É um instrumento que você pode trabalhar com as crianças, né? Você pode levar isso. É uma outra história ali que pode acontecer em outro momento, mas assim, para deixar um pouco mais entender, né, para vocês entenderem um pouco, que é possível você construir as coisas com elas e depois brincar e entrar nesse universo da cultura popular. E é um fazer junto, né? Que é um fazer junto, né? Sim. Criar essa cultura do fazer todo mundo junto, de cantar e dançar e brincar todo mundo junto, interpretar. Sim. Tão presente nos folguedos brasileiros, né? Muito obrigada, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de mostrar um pouquinho disso que eu acredito, né? Disso que eu confio, disso que para mim faz muita diferença na minha vida, que é, nossa, eu trabalho com isso, eu vivencio isso, né? E como isso é rico, e como isso me faz bem, e eu vejo acontecer nos outros, né? Não é uma coisa que é particular, não, gente, isso acontece mesmo, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana essa que você está abrindo aqui, e parabenizar por esse seu trabalho, viu, Isabela? Parabenizar você, Luz e Lápis, que tem esse olhar para a educação que faz toda a diferença, né? Nossa, é riquíssimo. Muito obrigada, Aline, muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Espero que vocês compartilhem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, porque o nosso maior desejo é que a gente possa ajudar a outras pessoas, outras instituições, outros espaços, seja ele onde for, a encontrar o seu próprio fio da meada a partir desse bate-papo inspirador que, no caso, hoje tivemos com a Aline Lima. Quinta-feira que vem a gente volta com novidades. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Tchau, Aline. Obrigada. Tchau.